Olá, professora. Olá, professor. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do professor da Nova Era Digital. Aqui você encontra dicas e ferramentas que podem ajudar a automatizar o seu processo e otimizar a sua rotina pedagógica. Na aula de hoje, vou mostrar como criar uma planilha simples para o cálculo de frequência, que eu espero que ajude a tirar a dúvida de um colega nosso e também sirva para outros professores que têm dúvidas semelhantes. A necessidade do nosso companheiro é calcular a frequência de uma turma como um todo. No exemplo que ele me passa, ele tem 15 alunos e ministra 5 aulas por mês. E ele gostaria de calcular a frequência da turma para verificar se ela está acima ou abaixo de um certo parâmetro de porcentagem. Pois bem, então vamos iniciar a construção da nossa planilha. Aqui com o Excel aberto, eu vou nomear a primeira planilha como recursos. Esses recursos são as informações que precisaremos utilizar em todas as abas. Então, centralizando essas informações em uma planilha, fica fácil de replicá-la nas demais de maneira automática. Assim, evitamos erros de digitação e até a troca de informações em campos específicos. Então, os primeiros dados que vamos colocar aqui são os nomes dos alunos. Criei o título, o nome dos alunos e vou colocar aqui os exemplos de alunos. Para questões didáticas e facilitar a compreensão, vou colocar aqui 16 alunos. Outra informação que iremos replicar nas demais planilhas é referente à presença e à falta de cada aluno. Então também vou registrar aqui essas informações, como registro de presente e falta. Outra informação que temos que utilizar é o total das aulas, que no caso do exemplo serão 5. E a outra informação é a frequência mínima em porcentagem, que no caso do nosso exemplo é 75. Ok, agora eu vou criar uma outra planilha intitulada como Registro de Frequência. Nessa planilha nós vamos registrar as presenças de cada aluno. Vou começar intitulando com o primeiro mês de janeiro e a quantidade de aulas, que nesse caso são 5. Aí você vai adaptar conforme a sua realidade. Na nossa coluna à esquerda, vamos colocar então os nomes dos alunos. E é aqui que nós vamos então buscar a referência lá na aba de recursos. Para que os nomes que nós cadastramos lá apareçam aqui, basta selecionar a célula onde o primeiro nome deve aparecer, que neste caso aqui é a célula A4, pressionar o sinal de igual, ir até na planilha de recursos e clicar no primeiro nome de aluno. Ao pressionar Enter, observamos que fazemos a referência do nome do primeiro aluno. Para os demais alunos, o processo é o mesmo, ou para simplificar, no canto inferior direito da célula, posicionamos o mouse até que ele vire uma seta diferente, clicamos, seguramos e vamos arrastar. Como eu arrastei um pouco a mais, lá só temos 16 alunos, abaixo do 16º a referência foi 0. Então aqui é só excluir essas informações. Conforme a sua realidade, a quantidade de alunos for maior ou menor, você vai fazer a adaptação. Além das colunas das aulas, nós precisamos de uma última coluna que é o total de presenças para cada aluno. Então, vamos colocar o título aqui, total de presença. Como o cabeçalho do mês de janeiro, eu vou mesclar essas células para que fique visualmente mais agradável. Aqui então, para cada dia de aula, nós temos que registrar se o aluno esteve presente ou não. Nessa numeração aqui das 5 aulas, você vai colocar a data das suas aulas, ou numeração, ou algum campo que identifique para você de maneira mais fácil a aula na qual você se refere. Então, para facilitar, para não precisar ficar digitando em cada célula se esteve presente ou não, e evitar até erros, nós vamos utilizar o recurso de validação de dados, na qual cada célula aqui nós vamos selecionar as opções em um menu suspenso. Para isso, eu vou selecionar o intervalo das 5 aulas e os 16 alunos, para fazer isso tudo de uma vez. Em seguida, eu vou no menu Dados e na opção Validação de dados. Na janela que aparece, está selecionado Permitir qualquer valor. Nós vamos selecionar então Lista. E na lista vai pedir a fonte de dados. Nós vamos buscar na nossa aba Recurso e as opções são Presente e Falta. Feito isso, pressionamos OK. Note agora que cada célula que clicamos da aula aparece uma setinha para escolhermos na lista suspensa se teve presente ou falta. Isso facilita o preenchimento e evita erros. Agora, na coluna Total de presenças, nós precisamos contabilizar o total de presença de cada aluno. Para isso, vamos utilizar uma função, que é a conte-se. Para iniciar essa função, digitamos igual, escrevemos conte.se, vai exibir para a gente as duas funções que tem. Nós vamos escolher a primeira função e preencher os critérios da função.
Primeiro critério é o intervalo onde ele vai fazer a contagem, que é da aula 1 até a aula 5, ponto e vírgula. E segundo, o critério. Como aqui queremos contabilizar apenas as presenças, então nós vamos colocar o argumento entre aspas duplas, presente, fechar parênteses e pressionar Enter. Então observe que como não tem nenhum registro de presente, a função retorna zero. Vamos selecionar aqui então o primeiro presente para a primeira aula, e ele contabilizou 1. E se fizermos isso para todas as demais aulas, terá que contabilizar 5. Isso indica que a nossa função está funcionando corretamente. A partir daí, depois que criamos a função para a primeira linha, vamos apenas replicá-la para as demais. Posicionar o mouse no canto inferior direito da célula até que ele vire essa seta diferente. Clicar, segurar e arrastar até o último aluno. Feito isso, vamos testar se todas as funções estão corretas. Vou copiar aqui do presente do primeiro aluno e replicar para todos os demais alunos. Então, podemos notar que se estão todos presentes, a coluna total de presenças, corrigir o nome aqui, está contabilizando 5 presenças corretamente. Feito esse registro para o mês de janeiro, replicar isso para os demais meses é simples. Basta selecionar todo esse intervalo de dados, copiar, clicar na próxima célula vazia e colar. Trocar o mês de janeiro para fevereiro e vou limpar aqui as presenças. Então nós temos um registro para janeiro e um registro para fevereiro. Para chegar até dezembro, basta ir repetindo esses passos até concluir os 12 meses. Esta aba, então, será onde vamos registrar a presença de todos os alunos mês a mês. Vou criar uma nova planilha e intitulá-la agora como resumo de frequência. É aqui no resumo de frequência que nós vamos contabilizar em porcentagens a presença dos alunos e a presença geral da turma. Então vamos iniciar aqui como janeiro. Vamos precisar de uma coluna total de presença e a outra coluna porcentagem da frequência. E na coluna à esquerda, o nome dos alunos. Aqui novamente vamos buscar a referência do nome dos alunos lá na nossa aba Recursos. Pressiono o sinal de igual, clico em Recursos e seleciono o nome do primeiro aluno. A partir daí basta replicar até o aluno 16. Na coluna total de presença, nós vamos então buscar a total de presenças de cada aluno na aba Registro de Frequência. Então, para o primeiro aluno, selecionamos a coluna total de presença, pressionamos igual, vamos na aba Registro de Frequência e selecionamos a frequência do primeiro aluno. Pressionar Enter. Agora o dado que está lá no registro de frequência é transportado para cá, é copiado para cá. Replicar a função para os demais alunos. E aqui então na aba Resumo de Frequência nós temos o nome do aluno e o total de presença dele. Neste caso, para o mês de janeiro. Vou mesclar aqui essas duas colunas com o título de janeiro para ficar visualmente mais agradável. Agora vamos criar aqui a função que calcula a porcentagem de frequência deste aluno. Então, para criar a função, iniciamos com o sinal de igual. A função da frequência aqui será o total de presenças, isto é, o total de presença do aluno, selecionando aqui neste campo, dividido pelo total de aulas ministradas no mês. Essa informação está lá na aba Recurso, Total de aulas. Clicamos nela e depois multiplicamos por 100. Então, note que para o total de 5 aulas no mês, o aluno teve 5 presenças, logo 100% de frequência. Então, basta replicar essa função para as demais. Porém, aqui existe um detalhe. Quando fazemos isso, o Excel ele atualiza os campos calculados de cada função. Porém, a informação referente ao total de aulas é fixa. Por isso, aqui no nosso resumo, aonde consta o total de aulas, na planilha de recursos, na célula F2, este valor não pode ser atualizado. Por isso, nós temos que dizer para o Excel que a referência dessa célula F2, lá na aba Recurso, ela é fixa. Isto é uma referência absoluta. Para que isso seja feito, temos que clicar aqui na nossa função, clicar em F2 e pressionar a tecla F4 no teclado. Isso vai fazer com que o Excel preencha a referência dessa célula com um sinal de cifrão antes da letra e antes do número. Isso indica que ele não irá atualizar
essa célula para as demais linhas na qual vamos copiar essa função. Então agora vamos replicar a função. Observe aqui na barra de fórmulas que, conforme mudamos de linha, ele atualiza a referência na coluna B, o total de presença para cada linha de aluno, porém o resto da fórmula permanece imutável, que é buscar a quantidade de aula no mês, que está lá na aba Recurso, vezes 100, que é da função. Com isso, temos o cálculo de frequência de cada aluno nesse mês de janeiro. Até aqui no nosso exemplo, então todos os alunos estiveram presentes no mês de janeiro e assistiram a todas as aulas, por isso 100% de frequência. Para o cálculo da turma, vou colocar aqui no final a referência da turma. Tem algumas maneiras de calcular, e uma bem simples é fazer a média da frequência de todos os alunos. Então, aqui nós vamos criar a função média e selecionar o intervalo da frequência de todos os nossos alunos. Então, podemos notar que a frequência da turma, neste caso aqui, foi 100%, porque todos os alunos tiveram 100% assistindo às aulas. Vamos fazer um teste, chegar aqui na aba de registro e vamos colocar ausente para 50% dos alunos. Então agora nós temos metade dos alunos faltaram todas as aulas e metade compareceram. Se formos no resumo, pode observar que metade está com 0% de frequência, a outra metade com 100% de frequência, logo a média da turma é 50%. Para o nosso exemplo, que desejamos que a média seja pelo menos 75%, teríamos que ter mais alunos frequentando. Então aqui nós temos 4 alunos que faltaram a todas as aulas, os demais foram às aulas. Então no resumo, nós temos aqui 75%, que é o mínimo para a turma. Um recurso que podemos utilizar aqui para ficar visualmente mais perceptível é criar uma função condicional em cada célula. Por exemplo, na primeira, vou selecioná-la, vir aqui no menu Formatação Condicional, criar uma nova regra, selecionar a opção Formatar células apenas que contenham, e aqui dar os parâmetros. O valor da célula é, se ele for menor do que 75, vamos vir aqui na opção de formatação, na parte de preenchimento, vamos selecionar amarelo, dar OK e OK novamente. Então note aqui que se a frequência for menor que 75%, a cor da célula ficará amarela para chamar a nossa atenção. Agora eu vou criar a segunda condição, voltando no menu Formatação Condicional, Gerenciar regra. Aqui nós já temos a regra menor que 75 e vou criar uma nova regra, onde formatar apenas células que contenham o valor da célula é maior ou igual a 75. Se for isso, o que atinge os critérios que queremos, nós vamos formatar o preenchimento da célula para um verde mais claro. Dando OK e OK. Nós temos então agora duas condições, que se for menor que 75 fique amarelo, maior ou igual a 75 fique verde. Aplicar, OK. Como nós criamos a formatação condicional para essa célula, agora vamos replicar essa formatação para as demais. Para isso, com a célula selecionada, nós vamos no pincel de formatação, clicamos, ele copiou a formatação dessa célula, selecionamos todas as outras, inclusive a média da turma. Soltamos. Então podemos observar que ele replicou a formatação para todas as outras células. Onde está abaixo de 75 está amarelo, e onde está acima de 75, ou 75 inclusive, está verde. Vamos fazer um teste. Voltando na aba Registro de Frequência, vamos colocar a presença para a parte dos alunos que estavam faltando. Então só tiveram 2 faltas cada um dos 4 alunos. No resumo de frequência, nós voltamos, eles estão com 60%, e o cálculo da turma em geral, 90%. Se completarmos então a presença para todos esses alunos que faltaram, nós temos agora um resumo da turma 100% de frequência. Isso para o mês de janeiro, então basta repetir esse processo para o mês de fevereiro, seguindo os mesmos passos que nós fizemos em janeiro, só que buscando a referência aqui no mês de fevereiro. Por exemplo, selecionando aqui presente, ele já conta uma presença aqui para fevereiro. E assim replicando mês a mês até dezembro. Com isso, nós temos aqui uma aba onde vamos registrar a presença dos alunos e temos agora uma nova aba com o resumo dessas frequências, que vai ser exibida para a gente automaticamente, exibindo tanto a presença, a porcentagem de frequência para cada aluno, quanto
para a turma em geral. Podemos ainda incluir um recurso visual que torne mais perceptível a análise da frequência da turma, que é um gráfico pequeno e simples. Para isso, basta selecionar então os dois componentes aqui, que é a turma e a frequência da turma, irmos no menu Inserir. Na parte de gráficos, podemos vir aqui em Gráficos Recomendados, selecionar. Ele recomenda um gráfico de coluna, outro de barra. Podemos escolher aqui o de coluna. Dá OK. Então aqui é possível ver o gráfico e as porcentagens aqui do lado. Então, selecionar esse gráfico, vou arrastar aqui para baixo, redimensioná-lo para ficar do tamanho dos dados de janeiro. E assim nós temos aqui a tabela de informações e um gráfico que ajuda a ver visualmente como está a porcentagem da turma. Então, para fevereiro, por exemplo, nós vamos ter os mesmos dois campos, que é o total de presenças e a porcentagem da presença, que é a função que criamos. Então, o total de presença para o aluno 1 no mês de fevereiro, nós vamos buscar referência lá na planilha registro de frequência. Então, pressionamos igual aqui, clicamos na planilha, nesta aba aqui de registro de frequência. Vamos em fevereiro e selecionamos o total de presenças para o aluno 1. OK. Então, note que ele trouxe aqui uma presença, que é exatamente a única presença que esse aluno teve aqui. Replicamos a função para baixo. E aqui repetimos a função que criamos na frequência do primeiro aqui. Podemos copiá-la e colá-la aqui no mês de fevereiro. Como informamos para o Excel que o valor da célula F2 na aba Recursos, que é exatamente o total de aulas, é fixo, e o vezes 100 faz parte da nossa função, ele vai atualizar então apenas a referência do total de presença, que no caso aqui é a célula D4. Por isso, neste caso, nós podemos copiar a função de uma coluna para outra. E aí vamos replicar para baixo até o aluno 16. E agora, para calcular a média da turma em fevereiro, nós aplicamos a função média. Dando um destaque para a função da turma. O valor da célula aqui está branco, não está amarelado como as demais, porque nós não copiamos a formatação para cá. Então, basta selecionar qualquer uma das células que tem a formatação, clicar no pincel de formatação condicional e replicar para essa célula. Vamos agora fazer o registro dessas frequências para o mês de fevereiro e testar se está tudo OK. Inicialmente dá presença para todo mundo. Então, aqui no nosso registro de fevereiro, presença para todo mundo, e cuja frequência é 100%. Se voltarmos aqui e colocarmos falta para metade dos alunos e retornarmos ao nosso resumo de frequência, a média da turma terá que ser 50%. Vamos gerar um gráficozinho para fevereiro também, selecionando turma e a porcentagem da turma, indo no menu Inserir, gráfico recomendado, gráfico de coluna. Arrastar aqui para baixo e redimensioná-lo. Vou dar o título do gráfico aqui para a frequência de janeiro e desse gráfico aqui para a frequência de fevereiro. Assim nós temos então um resumo de frequência para cada aluno, mês a mês, e da turma no geral. Então essa é uma maneira simples de calcular a frequência dos alunos individualmente e da turma coletiva. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu responderei assim que possível. E se você está vendo essa aula e não é inscrito no canal, lhe convido a se inscrever para assistir as demais aulas que irão ao ar em breve. Inclusive, estou lançando um mini curso sobre a criação de uma planilha de planos de aula automatizada. Não deixe de acompanhar. Boas aulas e nos vemos em breve.